Paz de Cristo Jesus, que é o pastor Leonardo, dando continuidade ao estudo em Apocalipse. Estamos falando sobre o período milenial, onde Cristo vai passar durante 1000 anos reinando na terra, implantando um governo de reino. Jesus será o rei. E eu quero ler mais uma vez em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, que diz: Bem-aventurado aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. O reinado de Cristo nesta terra é alegórico ou literal? São muitos pensamentos sobre o período de 1000 anos descrito em Apocalipse 20. Seria um reinado apenas alegórico? O texto não quer dizer aquilo mesmo e representa outra interpretação, dando lugar à mente do homem, que não são poucas. O texto, porventura, representaria um Cristo reinando no coração do homem, ou a interpretação para este texto é de forma literal, onde o Messias reina absoluto no trono em Jerusalém, que é o sonho de todo judeu. Particularmente, tenho várias razões para crer que as Escrituras devem ser interpretadas nesse texto literalmente. Primeiro, as profecias que se cumpriram literalmente. Uma virgem daria à luz um filho em Isaías 7,14, e ela se cumpre em São Mateus 1,23. O cativeiro no Egito por 400 anos, o cativeiro começou depois de 30 anos, em Gênesis 15,13, se cumprindo em Êxodo 12,14, 40. O cativeiro babilônico por 70 anos, profetizado por Jeremias, capítulo 25, do 1 ao 11, cumprindo-se em Daniel 9,2. A fuga de José e Maria com o menino Jesus para o Egito, apresentando em Oséias 11,1 e cumprindo-se em São Mateus 2,15. João Batista pregando no deserto, Isaías 40, e se cumprindo em São Mateus 3, 1 ao 3. Todas essas profecias, dentre muitas outras, se cumpriram literalmente. Nada aconteceu de maneira alegórica. Portanto, se Deus, através dos tempos, já nos deu tantas provas sobre o cumprimento das profecias, por que iria duvidar sobre os acontecimentos futuros que a mesma Bíblia anuncia? Pelo contrário, acredito fielmente que todas as profecias concernentes ao acontecimento futuro, tais como o arrebatamento da igreja, grande tribulação, as duas testemunhas como pessoas, a batalha do Armagedon e o reinado de Cristo aqui na terra durante 1000 anos, acontecerá de forma literal, tal como está escrito. Como citado acima, uma grande diferença entre Israel e igreja. O objetivo de Deus com Israel é um, e com a igreja é outro, totalmente diferente. Deus prometeu a Davi que seu filho iria restabelecer o reino, sendo rei para sempre, segundo Samuel 7, 12 ao 14. Em Atos 1, 6 e 7, os apóstolos perguntaram ao Senhor Jesus se ele iria restaurar o reino a Israel de acordo com a promessa de Deus a Davi. A resposta de Cristo foi que aquele não era o tempo estabelecido por Deus. Sendo assim, entendemos que os apóstolos acreditavam no reinado de Cristo de forma literal. E o próprio Senhor também demonstrou a mesma coisa. Porém, o tempo não era aquele. Então, temos motivos de sobra para que o reinado de Cristo no milênio será nesta terra, mais precisamente em Jerusalém, onde Davi também reinou. E assim a profecia de 2 Samuel 7, 12 a 14, que não se cumpriu com Salomão, pois o mesmo não foi rei para sempre, mas se cumprirá com Jesus Cristo. Através das bem-aventuranças, nós vemos que bem-aventurados cumprirão no milênio as bem-aventuranças. Em São Mateus capítulo 5, 3, o Senhor Jesus Cristo falou das bem-aventuranças das pessoas que, mesmo passando por grandes problemas, podem se considerar felizes, pois existe algo muito bom reservado para aqueles que são bem-aventurados. E olhando atentamente a esses textos bíblicos, iremos descobrir que não forma destas promessas se cumprirem em nossos dias. Vamos analisar. Pense comigo em cada caso atentamente. Primeiro, os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. A expressão reino dos céus já mostra claramente que os pobres de espírito irão reinar com Cristo
Não existe outro reinado que também seja dos céus. Cristo no céu não é rei. Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que venceu e saiu vitorioso até da morte. Somente aqui na terra, Cristo é rei e esta herança não será dada no presente dispensação. Nenhum rei deste mundo tem feito tal coisa, mas Cristo fará o seu reinado no milênio. A palavra reino dos céus significa rei, os céus reinarão na terra. Os que choram serão consolados. Os que choram no tempo presente continuam a chorar, pois os governantes deste mundo não têm feito nada para enxugar as lágrimas dos menos favorecidos, os mendigos. Os políticos só conhecem as angústias dos pobres nos tempos de política e depois se esquecem de todas as promessas que fizeram para serem eleitos. Mas o Senhor Jesus, que mesmo sendo Deus, ia de encontro aos pobres e curava as suas feridas, limpava os leprosos, e isto será a sua marca no milênio. Todos os menos favorecidos irão sorrir alegremente pela bela condição de vida que Cristo lhes proporcionará. Esta promessa está de longe de se cumprir no tempo presente. Os mansos herdarão a terra. Em Mateus 5:5, Isaías 60:21 e 65:9, assim como no Salmo 37, 9-11, 22-29. Uma coisa que choca a humanidade é a desproporção de renda que existe em nosso mundo. Pessoas possuem grandes mansões, milhares de alqueires de terras espalhadas por todo o país, enquanto outros dormem debaixo de pontes e viadutos, por não conseguirem ao menos pagar o aluguel de uma casa, e muito menos conseguem herdar a terra. Esta profecia está longe de se cumprir na presente dispensação. Ela se cumprirá literalmente no milênio, pois lá o Rei será Jesus Cristo. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos. Em Apocalipse 19:11, Isaías 11:4 e 65, do 17 ao 29. Em nossos dias, o mundo clama por justiça. Todos os dias ouvimos dizer que uma pessoa de alta classe social cometeu crimes, sonegação fiscal e sai impunes de suas culpas, corrompendo juízes e governos que estão longe de defender os menos favorecidos. Esta é uma outra promessa que Cristo, que está cada vez mais distante de se cumprir em nossos dias. Pelo contrário, a injustiça está cada vez mais presente, mas posso afirmar com segurança que esta promessa irá se cumprir de forma literal no reinado de Cristo durante o milênio, onde o Rei fará justiça a todos. Se hoje eles têm fome de justiça, no milênio, debaixo do reinado de Cristo, eles com certeza serão fartos. Jeremias 23:5-8. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Aqueles que costumam ter piedade, misericórdia, sempre estão dispostos a perdoar e esquecer a maldade que lhes fizeram. Essas pessoas alcançarão a misericórdia de Deus e irão reinar com Cristo no milênio. Esta promessa não é para a igreja, pois a igreja aceitou ser lavada no sangue de Cristo e assim seus pecados foram perdoados, mas sim para aqueles que estiverem na tribulação. Como todos sabemos, nem todos que têm misericórdia aceitam Cristo Jesus e se tornam o corpo de Cristo. A igreja do Senhor, nem todos que são misericordiosos são judeus. Pelo contrário, existem muitos gentios que são bons de coração e perdoam com facilidade os erros que lhes são cometidos. Os seus grandes erros é não terem aceitado a Cristo, mas porque são misericordiosos, alcançarão misericórdia e a vida lhes serão poupadas na vinda de Cristo. Os puros de coração verão a Deus. As pessoas que têm humildade, pureza de coração, não têm malícia, procuram sempre ver as coisas da melhor forma possível. Essas pessoas, só por sua beleza interior verão a Jesus Cristo, passarão da tribulação para o milênio. Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Os que procuram a paz no milênio serão chamados de filhos de Deus, pois também Deus não quer guerra. Os que sofrem perseguição por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Os que hoje estão sendo perseguidos por serem justos, aqueles que, dentro de um sistema corrupto, não conseguem serem bem vistos só porque fazem as coisas porque amam a justiça e de repente perdem o emprego, são caluniados com mentira, testemunhas compradas, sofrem a perseguição, a perda dos salários e garantia de uma vida melhor. A paz lhe é tirada
só porque não se vende a sistemas corruptos de acordo com a promessa de Cristo. O reino dos céus pertence a essas pessoas, e este reino não é outro senão o reinado de Cristo no milênio. Como vimos, as promessas de São Mateus capítulo 5 estão longe de se cumprir em nossos dias, e também não se cumprirão no passado. Não se cumpriram, mas com certeza se cumprirão no milênio, onde Cristo será o rei e irá proporcionar toda sorte de bênçãos. Aqui fica mais uma parcela desse estudo de escatologia, falando sobre o período do milênio. Deus te abençoe. Aqui é o pastor Leonardo.